ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as obras por 40 anos. Vejam, portanto, que aqui é o Espírito Santo que deve ser adorado. É incorporada a ideia do capítulo 95 de Salmos. Vinde e adoremo-nos, prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor. E aqui Paulo diz que é o Espírito Santo que faz parte desse contexto. Concluímos, o Senhor, para quem o salmista nos convida a orar, é o mesmo que foi testado lá pelos israelitas no deserto. Portanto, o Espírito Santo na Bíblia também é adorado. O Espírito Santo é Deus, não há dúvida. Um dos versos mais ricos da Bíblia que falam da identidade da divindade é colocado por Mateus no seu Evangelho, naquilo que nós chamamos a Grande Comissão. No Ide de Mateus está claramente a indicação do que aqueles que aceitam a Jesus Cristo devem ser batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vejam que o texto não diz nos nomes, eu até pus em negrito aqui nesse slide, nos nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É no nome, porque há uma unidade. Eu não posso ser batizado só por um, pelo outro. Não. É no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na Bíblia, o nome é também uma expressão de caráter que indica a personalidade de uma pessoa. Deus é um em 3 pessoas. Aqui eu gostaria de destacar que é tão claro, tão objetivo o texto de Mateus, que alguns dizem, mas sabe, tem um problema aqui. Esse texto não está no original. Foi um acréscimo. Foi colocado depois. Há um problema aqui de transmissão do texto bíblico. Se nós pegarmos um texto do Novo Testamento grego, com um aparato crítico, em outras palavras, depois do texto vem ali os comentários das possíveis variantes desse texto, ou a não existência dele em algum texto importante, nós verificaremos que não há nenhum problema. Os mais importantes manuscritos do livro de Mateus trazem exatamente essa fórmula trinitariana para referir-se ao batismo. Não há dúvida a respeito disso. Deixaria claro também que algumas pessoas, ao lerem depois em relação que a pessoa foi batizado em Jesus Cristo, ou no nome de Jesus Cristo, em vários lugares no Novo Testamento, como a prova de que as pessoas não eram batizadas no nome do Pai, só no nome de Jesus Cristo. Aqui a Bíblia faz uma diferença entre 2 batizadores. Na Bíblia existem 2 que batizam. Há o batismo de João, chamado batista, é o batismo do arrependimento, e há o batismo cristão, ou em Cristo, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo de João, ele é distinto do batismo de Jesus Cristo. E a Bíblia deixa isso muito claro, Atos capítulo 19. Portanto, eu gostaria de concluir aqui esse comentário desse verso da Grande Comissão, dizendo que não há dúvidas, esse texto de Mateus, cuja fórmula batismal é trinitariana, está presente de forma clara e evidente no texto do Novo Testamento. As 3 pessoas são mencionadas juntas em vários outros lugares. Em ligação aos dons espirituais, no capítulo 12. Em 2 Coríntios, eu gostaria de ler aqui a divergência em algumas Bíblias em relação a se é versículo 13 ou versículo 14. Algumas Bíblias diferem
na parte dos versos finais da segunda carta de Paulo. Na minha Bíblia é o 13, na maioria das Bíblias, portanto a revista e atualizada, traz como sendo o verso 13. É um texto trinitariano indiscutível. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. A mesma coisa acontece em Pedro, no capítulo 1, versos 1 e 2, na primeira epístola de Pedro. Existe, entretanto, um verso que nós deveríamos gastar um pouco e termos atenção. Se nós pegarmos o texto como está aqui na minha Bíblia, em 1 João, lá no Evangelho, na carta, 1 João, capítulo 5, o versículo 7 diz: Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E estes três são um. Apenas a leitura do início do verso 8. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Esse verso, ele é espetacular, porque seria um verso tremendamente explícito a respeito da divindade. O Pai, a Palavra, o Cristo e o Espírito Santo. Estes três são um. Que declaração! Mas eu tenho que dizer que esse texto não está realmente no original. Esse texto não está, ou não se encontra, nos melhores manuscritos, mais antigos manuscritos do Novo Testamento, na primeira carta de João. Essa é chamada a coma joanina, um acréscimo joanino. Nas Bíblias mais modernas, esse texto ou ele é ausente, ou ele está entre colchetes, indicando que realmente ele não é um texto original. Como ele está aqui, portanto? Como aparece essa indicação? Em algumas Bíblias, como a Almeida Revista e Corrigida, está dentro do texto sem nenhuma distinção. Eu diria que nós não podemos usar esse texto para provarmos a divindade de Jesus. Esse texto tem uma origem obscura. Ele deve ter surgido por volta do ano 800 depois de Cristo, possivelmente para combater alguma tendência ariana, alguma heresia que existia em relação ao Espírito Santo. Alguém achou que seria melhor sintetizar o pensamento que nós já vimos, que é bíblico em relação à divindade, num texto mais explícito. A Vulgata Latina, que é a tradução em latim, que foi o texto oficial da Igreja, ou é o texto oficial da Igreja Católica ainda hoje, como texto bíblico fiel, acabou incorporando esse verso no seu texto. E de forma muito curiosa, quando depois da Reforma, do século XVI, houve ali um despertamento pelo iluminismo, pelos textos originais. O primeiro Novo Testamento, que continha o texto grego impresso por Erasmo de Roterdã, não possuía 1 João 5,7 desta forma. E ele, não sabemos por que razão, deixou que esse texto fosse incorporado em edições seguintes. Ele sabia que não era um texto que estava nos melhores textos, mas ele incorporou. E como o texto de Erasmo de Roterdã, nas edições seguintes, foi usado para traduzir, possivelmente João Ferreira de Almeida tinha esse texto de grego para traduzir para o português, esse texto acabou sendo incorporado na nossa Bíblia. Mas de forma bem objetiva, nós não devíamos usar 1 João 5,7. Agora, isso não nos autoriza a dizermos que em Mateus, capítulo 28, verso 19, vejam só, será que está no original? Não há dúvida.
Hoje os estudiosos, eu diria verdadeiros cientistas, na busca do texto mais preciso, não deixam dúvida, e não podemos comparar Mateus capítulo 28, verso 19, que está no original, a fórmula trinitariana do batismo, com o texto espúrio, a como a joanina, de 1 João 5, verso 7. Há outros textos que nos ajudam a compreender, pelo menos em relação a como Jesus entendia ser o Espírito Santo. No grego existem duas palavras para outro: allos e heteros. Heteros quer dizer um outro de natureza diferente, mas allos quer dizer um outro, mas com a mesma essência, com a mesma natureza. Em João, no capítulo 14, ele traz isso tanto no verso 16 quanto no verso 18, ele usa allos, outro consolador, um outro da mesma espécie. E repete isso de novo no verso 18. Não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vocês. Esses textos nos ajudam a entendermos o texto. O Consolador não era uma pessoa que tinha uma essência, uma natureza diferente do próprio Cristo. E os pronomes relativos, que são masculinos e aparecem em relação ao neutro pneuma. Aqui eu tenho que tomar um pouco de cuidado para tentar explicar de forma bem objetiva a vocês. O exemplo primeiro que eu trago é João 14. Algumas pessoas dizem que os pronomes relativos usados nesse verso 26 são masculinos e por isso daria ao autor do Evangelho de João uma compreensão a respeito da divindade do Espírito Santo, porque Espírito é neutro, e ele quis dar então uma ênfase especial, usou um pronome relativo masculino para identificar uma construção de um sujeito que é neutro. Alguns textos que tentam provar a divindade do Espírito Santo se valem desse argumento. Mas eu gostaria de dizer para vocês que isso não procede. Eu tenho que ser objetivo, eu tenho que ser honesto. A compreensão real desse verso, ou da existência desse pronome relativo masculino ekenos, no texto aqui, é óbvio. O texto diz, mas o Consolador, que é masculino, Parakletos, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará o meu nome, esse é quem nós, masculino, vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. Aqui, no caso, a expressão consolador masculino é que está concordando com o pronome relativo é quem nós. Esse vos ensinará. Aqui, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, é um aposto, é um explicativo, é uma forma de clarear a ideia, explicar quem é o Consolador. Portanto, aqui a concordância está correta. O texto concorda. Consolador é masculino, é quem nós é masculino. Portanto, não existe aqui uma real prova a respeito da divindade do Espírito Santo. O mesmo acontece em João, no capítulo 15, também no verso 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse, o Consolador, dará testemunho de mim. Masculino, masculino. Há uma interposição, uma explicação em relação ao Espírito, que é neutra no meio. Isso não é uma prova da divindade.
Eu gostaria de colocar diante de vocês algumas considerações. Vivemos num período da contrafação. Ellen White nos deixa claro que, nos últimos dias, haveria um despertamento religioso, um falso revamento, um movimento de reforma espúria. E que esse revamento estaria fundamentado em cima de milagres, maravilhas, que pretensamente seriam relacionadas com o Espírito Santo. Mas a Bíblia nos deixa clara que o Espírito, o verdadeiro Espírito, o verdadeiro movimento de revamento e reforma, conduzido pelo Espírito Santo, nos leva a toda a verdade. Não apenas a 99% da verdade. Portanto, é muito simples nós separarmos a contrafação do falso movimento movido pelo Espírito do verdadeiro movimento movido pelo Espírito. O Espírito que inspirou a palavra de Deus, ele nos leva à compreensão de toda a verdade. Portanto, se algum movimento religioso se diz possuidor do Espírito Santo, mas não segue a palavra de Deus em toda a verdade, a conclusão é óbvia. O Espírito, ele transforma pessoas, convence. Talvez a obra mais importante do Espírito Santo, depois de entendermos que ele é Deus, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos conduz aos frutos do Espírito. Amor, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, temperança. E os sinais e prodígios que vemos? São eles realmente obra do Espírito? Ellen White tem um texto no livro Grande Conflito que nos ajuda aqui. Servos de Deus, diz ela, com o rosto iluminado e a resplender de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para o outro para proclamar a mensagem do céu. Ela está falando do final dos tempos, quando a igreja realmente estiver movida pelo Espírito, no verdadeiro movimento de revamento e reforma, na proclamação daquilo que nós chamamos a chuva serôdia. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência. E ela diz, operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados, e sinais e maravilhas seguirão os crentes. Mas logo na frase seguinte ela diz, Satanás também opera com prodígios de mentira. Faz mesmo descer fogo do céu à vista dos homens. Assim os habitantes da terra serão levados a decidir-se. Nós temos a consciência pela Bíblia. O próprio Jesus disse isso. Que se possível fora, o que haveria? Ele enganariam até os próprios escolhidos. Sinais e prodígios não são a autenticação exclusiva da obra do Espírito Santo. Infelizmente, Satanás enganará muitos e fará prodígios, sinais e maravilhas. Portanto, o verdadeiro movimento que é guiado pelo Espírito, ele não se centra nos milagres e prodígios. Ele se preocupa com a pregação da verdade, com a proclamação de Jesus Cristo. E qual para mim é a maior prova da plenitude do Espírito Santo e da divindade do Espírito Santo? Isto está claro, Jesus deixou isso de forma bem objetiva. Já falei, ele conduz a verdade, a 100% da verdade, mas Jesus complementa. Ele diz que o Espírito Santo não falará de si mesmo. A obra do Espírito é gestar a igreja, o corpo cuja cabeça é Cristo. O Espírito Santo não fala de si mesmo. Ele fala de quem? O próprio Jesus disse, ele testifica de mim. Lembram-se quando disse que o Espírito Santo é um ser divino humilde? O Espírito Santo, ele simplesmente fala de Cristo.
Movimentos religiosos que se centram na obra do Espírito Santo e que falam, entre aspas, do Espírito Santo, talvez estejam perdendo o foco, porque o Espírito não se coloca no holofote. Ele não fala de si mesmo. Ele fala a respeito de Jesus Cristo. O grande conflito é descrito na Bíblia desta forma. Portanto, eu gostaria de deixar com vocês a ideia de que um Deus só é representado por outro. O Espírito Santo testifica de Jesus e por isso nós somos cristãos. O Pai é Deus, o Filho é divino e o Espírito Santo, o divino Espírito Santo, é que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Faz com que nós deixemos de andar os caminhos da carne e que andemos no Espírito, produzindo o fruto ou os frutos do Espírito em nossa vida. Esse é o Espírito Santo que a Bíblia nos ensina. Pastor Edilson, muito obrigado pela apresentação do tema. Na verdade, esse tema da divindade do Espírito Santo é um tema lindo, interessante. Nós precisamos continuar crescendo nisso. Não há dúvida, eu me sinto limitado a expor uma grandeza tão grande. Que pode a criatura tentar falar de um Deus tão poderoso? É isso aí, né? De um ser que nos move. Né? E dependemos dele. Né? E dependemos dele. Em todas as coisas. O nosso coração não está batendo agora por acaso, porque o Espírito, ele mantém as estruturas do planeta, na verdade. Pois é. Pastor, depois de ter ouvido a sua palestra, a sua apresentação, simples, mas profunda, que dá para entender um pouco melhor com relação ao Espírito Santo, eu tenho anotado aqui alguma pergunta, quem sabe duas perguntas que eu gostaria de fazer nessa manhã. A primeira, por que os discípulos, os apóstolos, os seguidores de Nosso Senhor Jesus Cristo não estavam preocupados em discutir com relação à divindade do Espírito Santo? É interessante essa pergunta, pastor. Obrigado por fazê-la, porque, no fundo, essa ideia de que há um único Deus, esse monoteísmo radical, não estava na mente dos discípulos. Eles compreendiam que o Pai era o Pai, que Jesus Cristo era Deus, não havia dúvidas na mente deles. Portanto, o Espírito Santo também era um fato conhecido, não era alguma coisa assim estranha. O monoteísmo radical, essa ideia de que Deus se manifesta apenas na pessoa de um ser, é alguma coisa que vem com o tempo mais tarde, mesmo dentro do judaísmo. Nesse período contemporâneo a Jesus estava Filo de Alexandria. Filo de Alexandria, ele já tinha a concepção, mesmo sendo um filósofo judeu, da compreensão dessa, entre aspas, pluralidade na pessoa de Deus. Outra razão é que eles não estavam sob a influência da nossa mentalidade ocidental, questionadora, duvidosa, nós diríamos até científica, não que eles não fossem, mas eles não estavam preocupados de como, por quê. Quando Jesus Cristo falou, olha, virá outro Consolador, virá o Espírito, ele vai fazer isso, isso, isso. Ah, não, peraí, Senhor, me explica aí, esse negócio não está bem compreendido, quer dizer que então... Não há essa mentalidade, essa preocupação na Bíblia. Mas há uma outra preocupação. É que eles se permitiram serem movidos pelo Espírito. A igreja cristã primitiva foi movida pelo Espírito Santo. Eles experimentavam o Espírito. Eles não estavam preocupados em relação à natureza do Espírito Santo. Nós não percebemos isso em Paulo. Eles não estavam preocupados com isso. Eles estavam preocupados em serem guiados pelo Espírito. Primeiro, produzindo o fruto do Espírito, que se manifesta das maneiras maravilhosas que nós lemos em Gálatas, permitindo que os dons se manifestem na igreja. Eles entendiam que o Espírito Santo era Deus, mas não estavam preocupados com isso. Uma coisa que eu creio interessante e gostaria de acrescentar nesse momento, pastor, é a questão dos milagres. Os milagres autenticavam o ministério de Jesus, como autenticaram também, ou deram autoridade à igreja cristã primitiva. Mas o milagre em si, ele não tem sentido, porque o próprio Cristo disse que Satanás tem o poder de operar milagres. É verdade.
Então, o importante não são os milagres. Nos últimos tempos haverão milagres, eles serão consequência da ação do Espírito Santo na vida da igreja, na vida do crente. Mas que o milagre não substitua a autoridade e o poder de Jesus Cristo e do Espírito sobre a igreja. Pastor, eu agradeço essa apresentação. Eu tenho certeza que nós precisamos conhecer mais do Espírito Sem Santo dúvida. a cada dia, né? Sem dúvida. Porém, o mais importante é termos o Espírito Santo. E os frutos do Espírito Santo na nossa vida, né? Os frutos do Espírito As pessoas Santo. não estão preocupadas com isso, parece. Estão preocupadas com os milagres, com as maravilhas, sinais e prodígios. Pois é. E há interessante engano que aí, os né? frutos do Espírito Santo especialmente acontecem no nosso interior. É verdade. Transformando nossas vidas. É verdade. E a nossa preocupação parece ser mais mostrar para o mundo que nós temos o Espírito Santo, que fazemos um milagre lá. E o importante é que a nossa vida seja transformada por Deus. É nesse mundo do maravilhoso, do espetacular, não é? Parece que o Espírito Santo ganha esse tom de um superstar que realiza milagres e curas. Né? E que é manipulado. Eu gostei na sua palestra e a apresentação com relação à humildade do Espírito Santo. Nós temos que aprender Não há dúvida. que há pessoas com quem nós compartilhamos o tempo aí, eles não precisam ver que nós somos pessoas que conhecemos muito, que fazemos coisas, que eles possam ver que nós estamos vivendo a vida cristã. Exatamente. Que nós somos mais parecidos com Jesus. Pastor, uma outra coisa, na sua palestra, o senhor falou que apenas no Novo Testamento aparecem dois batizadores, Jesus e João Batista. Então, vem uma pergunta, porque há algumas pessoas que dizem que o Espírito Santo também batiza. Nós poderíamos concordar com essa opinião? Interessante. Há o batismo de João e há o batismo cristão, ou de Jesus Cristo. Que Jesus nunca batizou, ele mesmo nunca verdade. batizou. Mas há o batismo de Jesus Cristo, né? Que é o batismo cuja fórmula batismal é uma fórmula trinitariana, refletindo que na experiência do batismo é uma experiência trinitariana. Né? É um novo nascimento. A experiência que Jesus Cristo teve com Nicodemos, registrada em João, no capítulo 13, nos deixa claro isso. Que aquele que é nascido de novo, ele participa de uma experiência além da experiência da água. Aliás, o próprio João disse isso, né? Eu batizo com água, mas virá aquele que batizará com o Espírito. Então, Jesus deixou claro para Nicodemos que o batismo cristão é um batismo da água e Espírito. Por que eu enfatizo isso, pastor? Porque as pessoas hoje, quando são batizadas, parece que elas não têm a percepção de que foram batizadas com o poder do Espírito Santo para viverem uma vida sem pecado. Foi apenas um gesto mecânico. Na realidade, não tem nada de sagrado nem de especial naquela água, mas não há dúvida nenhuma que a pessoa agora ela está pronta a produzir na sua vida ou deixar-se influenciar com os frutos do Espírito. E por isso que Jesus Cristo, o batismo de Jesus é um batismo muito mais completo, pleno. Aliás, todas as virtudes cristãs, arrependimento, confissão, fé, oração, comunhão com Deus, são experiências diárias. Ellen White nos aconselha de forma muito categórica que nós devemos permitir que o Espírito Santo esteja conosco diariamente, que nós sejamos batizados com o Espírito Santo diariamente. Essa deve ser a nossa oração, deve ser a oração de todo líder da igreja. Então, o batismo de Cristo, ele se repete a cada dia na experiência do crente, através da ação do Espírito Santo que Jesus Cristo, de acordo com o texto da Palavra de Deus, envia ao nosso favor. Obrigado, pastor. Vamos pedir a Deus que Ele possa agir nas nossas vidas. Bom Pai, muito obrigado por ter nos dado mais uma vez a oportunidade de estudar a Tua revelação.